Quero desde já cumprimentar a todos, aqueles que estão nos visitando. Sejam todos muito bem-vindos. E que o Espírito Santo venha falar de uma forma ímpar na nossa vida. De uma forma muito diferente nesta manhã, como Ele tem falado todos os domingos conosco. Amém? Convido você que trouxe a sua Bíblia a abrir o livro de Esdras. Esdras, capítulo 7. Eu tenho certeza que a maioria de vocês acho que nunca leram nenhum versículo nesse livro. Esdras, capítulo 7, versículo a partir do 6. Aquele que encontrar, diga amém. E o que não encontrou, diga misericórdia, Senhor. Esdras, capítulo 7, versículo a partir do 6. Diz assim a palavra do Senhor. Este Esdras veio da Babilônia. Ele era escriba, isto é, mestre, e conhecia muito bem toda a Torá, a lei de Moisés, dada por Deus, o Senhor Deus de Israel. Ele foi falar com o rei Artaxerxes, e este foi benevolente, dando-lhe tudo quanto solicitava, porquanto a mão do Senhor estava sobre ele, e abençoava as atitudes de Esdras. Alguns dos israelitas, entre eles sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém no 7º ano do reino de Artaxerxes. No 5º mês do 7º ano deste reino, chegou Esdras a Jerusalém. Ele deixou a Babilônia no 1º dia do 1º mês e chegou a Jerusalém no 1º dia do 5º mês. Graças à boa mão do seu Deus, que permanecia sobre ele. Porquanto Esdras havia disposto todo o seu coração. Porquanto Esdras havia disposto todo o seu coração a conhecer a Torá, a lei de Deus, o Senhor, a praticá-la e a ensinar em Israel os seus decretos e mandamentos. Amém? Feche teus olhos, não a sua Bíblia, e vamos orar ao Senhor. Espírito Santo, a tua palavra, Senhor, foi lida, Senhor. Mas agora nós te pedimos, Senhor, para que o Senhor venha, Senhor, falar conosco. Venha nos mostrar aquilo que os nossos olhos, papai, vendo, não conseguem enxergar. Aquilo que os nossos ouvidos, ouvindo, não conseguem escutar. Para que assim nós possamos compreender. Assim como Esdras tinha um coração verdadeiramente voltado ao Senhor. Que nós possamos também, Senhor, ter o nosso coração voltado ao Senhor. Espírito Santo, aquebranta, Senhor, o coração daquele, papai, que está com o coração enrijecido, aquele que anda com o coração duro, aquele, papai, que não tem permitido o Espírito do Senhor falar, Senhor, de uma forma clara, de uma forma, papai, sobrenatural com ele, Senhor. Que nesta manhã, toda armadilha, toda escama venha cair por terra, Senhor. E eu declaro, Senhor, que nós possamos sair daqui, Senhor, cheio do poder que vem do Senhor. Eu declaro que nós possamos sair daqui com o coração voltado a te servir, Senhor. A pregar, Senhor, a tua palavra. A pregar, Senhor, o teu evangelho. A falar daquilo que o Senhor tem feito a nosso respeito, Senhor. Espírito Santo, que nesta manhã a sua palavra venha quebrantar os corações, papai, que estão, Senhor, entristecidos. Assim nós oramos e repreendemos todo o espírito mal, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Quando nós vamos
procurar compreender a história de Esdras, nós precisamos pegar e voltar um pouquinho antes. Precisamos entender que Deus, Ele nunca muda o propósito. Ele pode mudar a pessoa que não quer servir o propósito. Nós precisamos entender que Deus, Ele nos escolheu para fazer algo para Ele. Por isso que nós somos chamados, cada um de nós, para fazer algo específico. Quando você volta um pouquinho, nós vamos ver que Jerobabel, um dos sacerdotes, servia um rei, o rei Ciro. 60 anos depois, vem Esdras, e serve também um rei, Artaxerxes. E depois nós vamos ver que Neemias também vai servir um rei. Aonde talvez nós precisamos compreender, Deus vai nos escolher. Deus vai colocar pessoas importantes na nossa vida, que precisa ser pregado a palavra de Deus. Porque no dia que for preciso, essa pessoa é quem vai ser usada por Deus para abrir portas que ninguém consegue abrir. Um exemplo bem claro. Esses homens serviam um rei. Quando Esdras chega até o rei e fala para ele assim: meu rei, eu preciso voltar para Jerusalém. Lá é minha terra, é meu povo que está lá sofrendo. Eu tenho uma missão de Deus para me fazer lá. O rei, no mesmo instante, ele concede o desejo do coração dele. Porque o rei havia já sido transformado, de tanto que ele falava de Deus para ele. Quando nós vemos no capítulo 6, no versículo 22, nós vamos ver que o rei sempre estava festando junto com eles. E sempre era falado de Deus para o rei. Às vezes Deus tem colocado pessoas na nossa vida, e você acha que essa pessoa, você depende dela. Às vezes você acha que você está num serviço, onde o dono depende de você. Ou você depende dele. Mas na verdade, tem um plano de Deus para você naquele lugar. Só que às vezes você é tão cego espiritual, que você nunca prestou atenção. Em vez de você pegar e servir a Deus naquele lugar que você está, você prefere servir o mundo. A história de Esdras é uma das histórias que eu falo que nós temos muito para aprender. E o Espírito Santo vai falar conosco a respeito disso, trazendo para a nossa vida atual. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar o Senhor? Por que que ele queria cumprir aquilo que o Senhor tinha para a vida dele? Por que que ele queria voltar para Israel, para ensinar o seu povo, para garantir os estatutos e juízos de Deus? Cada pessoa tem uma importância para Deus. Jerobabel foi chamado para construir o templo. Esdras vem para pegar e ensinar o povo, a restaurar o povo. Nós falamos tanto de avivamento, e nós achamos que avivamento está dentro de uma igreja, e todo mundo louvando e gritando o nome do Senhor, sendo que você por dentro está morto naquele lugar. Se você não é avivado, meu irmão, você vai avivar o quê? Se você não consegue falar de Deus na onde você está, é aqui que você vai avivar alguma coisa? Você está enganando você mesmo. Se você anda na mesa dos escarnecedores, e depois quer ser uma pessoa cheia do Espírito, você também não vai ser. Me desculpa, mas o Espírito Santo está sendo muito claro. Você está enganando você mesmo, fingindo ser uma pessoa de Deus, mas na verdade você nunca saiu do nível de alma. Esdras era um sacerdote que tinha disposto o seu coração. Nós vimos no texto. Mas o que seria ter um coração disposto? E para que devemos dispor o nosso coração a Deus? Provérbio, capítulo 4, versículo 23 diz: sobre tudo o que deve guardar,
guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Precisamos cuidar do nosso coração, para não desanimar, porque o coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor do coração, o espírito se abate. Quando você vê uma pessoa que se diz cristão, com o coração abatido, não quer dizer que nós não vamos passar pelo dia mal, não quer dizer que algo não vai nos entristecer, mas você sabe por quê que às vezes você anda com o semblante caído? É porque você não crê o que Deus vai fazer na sua vida, mas você quer pregar para os outros que Deus vai mudar a vida deles, sendo que nem você acredita que Deus muda a tua. Sabe, às vezes você acha que é jaguão do pastor falar que nós não podemos desviar nem para a direita e nem para a esquerda, ou precisamos permanecer firme na rocha, porque vai vir o vento, vai vir as tempestades do dia. Mas se você está firme em Cristo, você não vai se abater, porque a alegria do Senhor é que vai ser a sua força, e não a força dos seus braços é que vai fazer você segurar nas coisas, mas é a força de Deus. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Foi isso que Jesus disse. Se você verdadeiramente não se entrega por inteiro com as coisas de Deus, se você não entrega tudo que você tem para o Senhor, como que você pode servir a Ele? Às vezes nós queremos servir a Deus do nosso jeito, mas Deus não pediu isso para nós. Deus pediu para nós servir Ele da forma que Ele está nos pedindo. Sabe? Esdras amava tanto a palavra de Deus, que ele preservou textos antigos, testamento, e foi o compilador dos livros de Salmo, além de deixar o seu livro escrito para nós. Ele era um escriba, escrevia as coisas que o rei mandava ele escrever. Às vezes o rei, para não esquecer o que ele tinha feito, ele chamava o escriba, e então o escriba ficava ali prontamente junto com o rei praticamente o dia e noite, e tudo que acontecia ele ia escrevendo, como por exemplo crônicas, que é os feitos dos reis. O livro Esdras recebe talvez o próprio nome dele, assim como o livro de Neemias, que não foi Neemias que escreveu, foi Esdras também. Mas Esdras relatava aquilo que ele encontrava sobre Neemias, e também compilou todos os salmos, para que nós hoje pudéssemos ter na palavra do Senhor. Esdras estava sempre disposto a preservar a palavra de Deus. Hoje, eu creio que o Espírito vai nos mostrar algumas coisas que precisamos entender, como por exemplo, será que estamos à disposição para buscar a palavra de Deus? Será que você está disposto a verdadeiramente aprender a palavra de Deus? Porque quando nós lemos Oséias capítulo 4, versículo 6, nós vamos ver que ele diz que o meu povo está sendo perecido, está sendo destruído em algumas traduções, porque lhe falta conhecimento. Rejeitaste a palavra de Deus. Sabe quando você decide fazer qualquer coisa e você não tem um tempo para estudar a palavra de Deus? Você está rejeitando o próprio Deus. Porque no dia mau, o que vai te salvar é a palavra de Deus. Porque no dia que você precisar tomar uma decisão, é a palavra de Deus que vai fazer você tomar uma decisão. Por que que as pessoas hoje é tão dependente de pastor ou de líder, ou seja, qualquer coisa relacionado ao Senhor? Eles não sabem, porque são preguiçosos no estudo. Acham que Deus deixou a palavra simplesmente para as pessoas ter como enfeite dentro de casa. Sabe, você que prefere trabalhar do que vir estudar, isso vai ter um preço na tua vida.
porque você está abdicando daquilo que o Senhor quer falar com você. As pessoas querem ser cheias de Deus, mas acham que Deus, como um raio, Ele vai pegar e vai colocar dentro de você. Ele já está dentro de você. Você já tem as palavras de Deus. Só que se você não sabe usar elas, é a mesma coisa de você ter uma espada numa guerra e não saber manusear ela. Você vai ser uma presa fácil. No primeiro confronto você vai morrer. Como que você vai agir contra o inimigo se você não sabe manusear a espada de Deus? Então a primeira coisa que Esdras quer nos ensinar nesta manhã é que nós temos que estar à disposição para buscar a palavra do Senhor. Naquele tempo em que Esdras estava tão ocupado trabalhando na reconstrução do templo, poderia dizer que já estava fazendo algo para Deus e não se dedicar a buscar a palavra do Senhor. Mas Esdras mais ainda se dedicou à palavra de Deus, porque seria seu sustento para a sua missão. Ele tinha prazer na palavra do Senhor. Você tem prazer na palavra de Deus? Ou você vem para um culto e não vê a hora que acaba para ir embora? Ou você fica toda hora olhando no relógio, ou olhando no celular, ou tentando entender o que está acontecendo lá fora, mas tudo que você não presta atenção é na palavra do Senhor, porque você não tem prazer em ouvir ela. Sabe, quando as pessoas vêm com uma salada de tomate, irmãos, eu não tenho prazer nenhum, porque eu não gosto, não é algo que me atrai. Mas quando as pessoas vêm lá com uma carne assada, ou vêm lá com uma sobremesa, aquilo, sabe, faz eu pular de alegria, porque eu tenho prazer naquilo. É o mesmo prazer, ou muito mais que eu tenho, é de ouvir a palavra. E eu não me importo quem está pregando, como eu também não importo quem está ensinando, porque eu creio que existe o Espírito Santo para ensinar. Porque a palavra diz que Ele iria deixar para nós o Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso professor. Quando permitimos ser usado por Ele, coisas boas vão sair. Quando você decide louvar o Senhor, e você entende que não é sobre você, é sobre Ele, pode ter certeza, vai sair um bom louvor. Sabe, não é menos de mim para ser mais dele, é nada de mim para ser tudo Ele. Ele não precisa de mim para nada. A única coisa que Ele quer é que eu verdadeiramente me entrego a Ele. E me entregando a Ele, é eu podendo ouvir, é eu podendo participar. Porque vai chegar uma hora que no lugar aonde você estiver, vai ser preciso você usar as palavras com sabedoria. Um exemplo que a gente tem na Bíblia, muito forte também, é a vida de Esther. Esther era judia, seu nome era Hadassah. E ela, amando do seu tio Mordecai, ela pega e decide então trocar o nome, e usa o nome Esther. E assim ela casa com o rei Assuero. Se passaram muitos anos, até que um dia o povo judeu, foi lançado um decreto que todo judeu deveria ser morto, e ele não poderia ter direito à defesa. Então quando alguém viesse matar um judeu, ele não poderia se defender. Nesse dia, Mordecai procura Esther e fala para ela: minha rainha, Deus colocou você aí, e agora o teu povo precisa de você. Interceda por nós, vá diante do rei, fale com ele,
Mas mesmo ela sendo a esposa do rei, ela não poderia chegar diante do rei a qualquer hora. Uma que o rei naquela época estava tão preocupado com guerras, que havia muitos meses que ele não encontrava ela. Então ela decide lançar um decreto, para que todo judeu fizesse um jejum de 3 dias. E então ela iria até o rei. Se ele a recebesse, ele iria ouvir. Mas se ele não a recebesse, ela seria morta. Porque ninguém poderia ir até o rei sem que ele assim autorizasse. Então, ela faz isso. E ela vai até Assuero. E ela intercede pelo povo. A missão de Esther era interceder pelo povo judeu. Assim como a missão nossa é falar sobre a palavra de Deus. Mas será que no seu serviço você tem falado de Deus? Será que lá você tem testemunhado o que Deus tem feito na tua vida? Ou você prefere ficar fofocando junto com os outros? Será que na onde você trabalha, em vez de você falar coisas boas de Deus, você tem falado coisas do mundo? A palavra diz em Josué 1:7 que nós não desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Mas continuando o texto, você vai ver que no versículo 8, quando você pega e verdadeiramente medita na palavra dia e noite, quando você tem a palavra como referência na tua vida, para as suas tomadas de decisões, então farás prosperar o teu caminho, e você será bem-sucedido em tudo que você for fazer. Sabe por que às vezes você não é uma pessoa bem-sucedida? Porque você não tem dado importância para a palavra de Deus. Você não tem meditado na palavra dele. A palavra de Deus na nossa vida é como o maná que cai do céu. Sem o maná eles iriam morrer de fome. Eu não sei como cristão consegue viver sem a palavra de Deus. Eu não sei como é que cristão ele consegue viver sem falar de Deus. Eu não consigo entender como que pessoas que se dizem totalmente de Deus conseguem ter uma vida sem ser cheio do Espírito Santo. Precisamos buscar a palavra de Deus e agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, pois a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. É isso que diz Paulo em Romanos capítulo 10, versículo 8. O Espírito Santo, no dia que entrou em você, a palavra de Deus entrou dentro de você, só que você não fala dela, porque você não estuda ela, você não medita ela. E aí eu escuto umas pessoas falar assim: mas pastor, eu vivo na graça. Mas que graça que você vive? Se você nem conhece a palavra de Deus, você vive graça. Você acha que vive uma graça, mas é uma graça mentirosa, é momentânea. Porque viver a graça é você ser bem sucedido em tudo que você vir fazer nessa vida. Isso é a graça de Deus. E a graça de Deus é a gente entender que Jesus morreu na cruz do Calvário para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a verdadeira graça. É eu entender que eu não merecia nada, mas hoje eu tenho tudo, porque Ele é o meu tudo. Graça não é um passaporte para mim fazer coisas erradas. Graça não é motivo para mim sempre ficar apegado nessa palavra e usar assim: mas eu vivo a graça. Que graça que você pode viver fazendo a vida inteira coisas erradas, decisões erradas, tomando atitudes erradas. Você nem conhece Deus, irmão. Sabe quando eu ouço aquele louvor, quem já pisou no santo do santo não sabe viver em outro lugar? Como que alguém conhece Deus consegue viver fazendo coisas erradas?
diante dos olhos do Senhor. Me desculpa, mas para mim essa pessoa não passa de um mau caráter. É um lobo disfarçado no meio de ovelhas. E não fique achando que é forte não, irmão. É só verdadeiro. Para mim é algo tão simples. Busque a palavra de Deus. Examine-se e continue lendo. Disponha o seu coração para buscar a palavra. Crie tempo. Você que vive de uma desculpa chamada tempo, falando que não tem tempo. Você tem tempo, mas é só para as coisas que você quer e não para as coisas que o Senhor colocou para você. Segundo ponto, ter disposição para cumprir a palavra. Porque não adianta nada você saber e não colocar isso em prática. O que adianta você saber a palavra e não colocar isso em prática? O que adianta eu saber o que eu tenho que fazer e não fazer? De nada adiantaria apenas saber e aprender a palavra de Deus, se não cumprir. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22. O maior exemplo é a prática. Bem dizia o provérbio chinês. Presta atenção nesse provérbio chinês. O que eu ouço, eu esqueço. O que eu vejo, eu lembro. O que eu faço, eu entendo. Precisamos cumprir a palavra de Deus, obedecer para então entender. Às vezes, não entendemos a vontade de Deus, porque nós não queremos cumprir aquilo que Ele está mandando. Vou dar um exemplo para vocês bem simples na Bíblia. Pedro era pescador, e não era um pescador qualquer, ele entendia de pesca. Imagine então você hoje que é estudado, tem um 3º grau, ou você que em alguma área é muito bom. Havia Pedro pescado a noite toda, mas não pegou peixe algum. Estava lavando já suas redes, já havia desistido de pescar, porque o mar não estava para peixe, segundo ele. Mas Jesus, pegando o seu barco emprestado, e quando foi devolver, disse a ele: Pedro, pega suas redes, joga à direita do teu barco, e você irá pegar peixes. Ele respondeu: mestre, pescamos a noite toda, e peixe algum nós pegamos, mas debaixo da tua palavra eu lançarei. Pedro tomou uma decisão que nós precisamos aprender a tomar também: obedecer quando Deus manda. Jesus disse a ele: lance as redes e a sua vida vai mudar, a sua história vai mudar. O mesmo Deus, o mesmo Jesus daquele tempo está falando para nós hoje: olha, vai chegar um dia que eu vou pedir para você fazer tal coisa, então faça. Mesmo que você não tenha conhecimento sobre aquilo, mesmo que as circunstâncias pareçam desfavoráveis, faça, porque do teu jeito não vai dar certo, porque da maneira que você está fazendo, nunca mudou. Analise as pessoas, analise você mesmo. Vive tomando decisões erradas, mas vive esperando resultado diferente. Não vai mudar a tua vida, meu irmão, nunca. Não vai mudar. Muitos não entenderam as palavras de Deus quando Josué disse: povo, o Senhor me deu uma direção, e a direção que nós vamos marchar em volta da muralha.
E vai chegar um momento que nós vamos ter que gritar. Agora imagina você, uma pessoa que se acha sábio, uma pessoa que se acha conhecedor de algo. De repente chega um homem de Deus e diz assim para você: ó, você vai só marchar, você não vai abrir a sua boca. É em silêncio, só marchando. E não é um dia, é 7 dias. Mas no 7º dia, no final, vocês vão gritar, e as muralhas de Jericó vão cair. Não era 1, 2 pessoas, meu irmão. Estamos falando de aproximadamente quase 2 milhões de pessoas que decidiram ouvir aquilo que o Senhor estava falando para eles. Você vem no culto, espera ouvir uma palavra de Deus, ouve Deus usando o seu pastor, mas você não crê que essa palavra vai mudar a sua vida. Porque se você verdadeiramente acreditasse, você obedecia. Você não teria dúvida sobre ela. Mas você acha que você é melhor do que a palavra. Por isso que você faz as suas vontades e não aquilo que o Senhor está te pedindo. Apenas conhecer a Deus não adianta, irmão. É preciso cumprir a vontade de Deus. Muitas vezes sofremos por tempos até cumprir algo que Deus manda. E só quando resolvemos obedecer é que Ele opera o milagre na nossa vida. Obedeça a palavra de Deus, cumprindo a sua vontade, e verá coisas poderosas. Quando você fala, não, eu sirvo a Deus. O que é servir, irmãos? Domingo eu ministrei sobre a tribo de Isacar. Jumento de ossos fortes. Aquele que se inclina para carregar o fardo. Aquele que verdadeiramente está disposto a se encurvar para servir ao Senhor. Porque se você não entendeu que se você não se curvar diante de Deus, nunca você será próspero. Porque Isacar significa prêmio, recompensa. Aquele que se curva, aquele que serve a Deus, ele é humilde, ele é simples, ele é manso que nem Jesus. Jesus, ele disse: eu vim para servir aquele que me enviou, não para ser servido. Para de querer ser servido. Para de querer que os outros te sirvam. Começa você a servir a Deus. E como que eu posso servir a Deus? Servindo o meu irmão. Sirva o seu patrão, mas como servo de Deus. Sirva as pessoas que estão próximo a você, não como alguém que está sendo humilhado, mas como alguém que verdadeiramente decidiu servir aquilo que Deus falou. Pois aquele que serve, serve. E o que não serve, não serve para nada. A nossa justiça não passa de um trapo de imundícia. Não serve de nada. E o terceiro e último ponto. Precisamos ter a disposição para ensinar. Além de buscar a palavra do Senhor e viver uma vida de testemunho do que pregava, Esdras também se dedicava a ensinar os mandamentos do Senhor. É urgente ensinar a vontade de Deus, pois Jesus nos mandou: ide, portanto, fazeis discípulos todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação deste século. Mateus 28, 19 e 20. É tempo de pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho, meu irmão, não é você pegar uma Bíblia e ficar socando goela abaixo dos outros, não.
Pregar o evangelho é você falar o que Deus tem mudado na tua vida. Pregar o evangelho é você pegar e falar para as pessoas quem é o Deus que você serve. Pregar o evangelho é quando todo mundo estiver falando mal de alguém, você chegar e falar: mas essa pessoa tem qualidade, essa pessoa é diferente. Preste atenção, você casal. Em vez de você ficar falando para os outros os defeitos do seu marido, ou os defeitos da sua esposa, fala as qualidades deles. Você é um servo de Deus. Todo mundo tem defeito. Em vez de eu ficar apontando os defeitos das pessoas que estão comigo, por que não falar as qualidades deles? Por que não falar aquilo que ele tem de maior riqueza dentro dele? Que são as qualidades. Paulo dizia ao jovem Timóteo: prega a palavra, que seja oportuno. Paulo dizia que não precisamos viver corrigindo os outros, repreendendo. A palavra do Senhor, ela serve para 3 coisas: ensino, repreensão e correção. É o que está em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Não podemos perder as oportunidades de pregar a palavra de Deus. Irmãos, não é segredo, então eu posso falar. Eu fui poucas vezes no hospital aqui, mas todas as vezes que eu vou lá, eu não perco a oportunidade de pregar o evangelho. A maior prova disso é o que o Senhor fez, fazendo com que a doutora Elisângela viesse na semana passada se batizar. Se você me perguntar: mas pastor, o senhor conversava muito com ela? Não, mas aproveitava cada instante que eu tinha a oportunidade de conversar com ela. Não perdia tempo falando de assuntos que não eram relevantes. Eu não fico falando sobre Big Brother, irmão. Eu não tenho tempo. Eu nem sei quem são os participantes. Eu não fico falando de novela, porque eu não assisto novela. Essa semana eu estava assistindo uma série, e eu sempre pergunto para Deus: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com essa série? Me mostra, porque tem algo que o Senhor quer me ensinar. E no meio da série, Deus me deu essa pregação. Essa pregação, eu quero encerrar ela com algo que você precisa entender, e vai sair daqui cheio. Você pode colocar o vídeo que eu mandei para vocês, fazendo um favor? Nesse vídeo, o que foi, irmão? Essa apagar, né? Preste atenção nesse áudio, que vocês vão entender tudo a pregação de hoje. E assim eu vou concluir e encerrar. Amém? Preste atenção nesse barulho, porque é só um barulho que vocês vão ouvir. Se você nunca ouviu esse barulho, é só perguntar para quem é mãe, se na primeira ultrassom que ela fez, ela ouviu isso. Porque esse é o barulho de um coração de um feto, de um bebê. É o primeiro órgão a ser formado. Curiosamente, eu perguntei para o Senhor: por que o coração é o primeiro órgão a ser formado? Porque o coração é quem vai dar todo o suprimento
para o bebê. Quando ele vai crescendo, logicamente os outros órgãos vão surgindo. Mas o coração vai ser a primeira conversa que ele vai ter com os seus pais. Ouvindo este barulho, o filho está dizendo assim para a mãe e para o pai: eu estou aqui. Vocês agora não são mais 2. Agora nós somos 3. Ouvindo esse barulho, você vai ver que é a primeira comunicação do bebê. Ele está dizendo assim: mamãe, papai, eu já amo vocês. Mesmo ainda não vendo vocês. Mas eu posso sentir. Eu posso ouvir. O tempo passa. O coração continua dentro de nós. Mas nós largamos de ouvir o nosso coração. Começamos a ouvir a nossa mente. O que eu estou querendo dizer para vocês? O coração de Esdras era disposto para as coisas de Deus desde quando ele nasceu. É por isso que ele foi bem-sucedido em tudo o que ele fez. Muitas vezes as coisas dão errada, porque estamos com o coração no lugar errado. Através de Esdras, até o coração do rei foi comovido, para ajudar na construção do templo de Deus. De modo que o rei Artaxerxes escreveu uma carta e mandou Esdras levar para se apresentar, pedindo todo o material que precisava por conta do rei. Ele não só conseguiu voltar para Jerusalém, como ele conseguiu que todos aqueles israelitas que estavam no reino pudessem também voltar. Além disso, ele levou ouro, pedras preciosas e também uma guarda para proteger ele no caminho, que nós vimos, demorou 4 meses para chegar até Jerusalém. Muitos cristãos estão desanimados e sem disposição para buscar o Senhor. No tempo de Esdras, o povo também estava desanimado e conformado com o sofrimento. Precisamos um animar o outro, como Esdras animou todo aquele povo. Você tem animado as pessoas que estão próximo de você? Você tem falado a boa notícia, que é Jesus? Você tem falado de Jesus para as pessoas, falando: olha, tem algo que pode mudar a sua vida. É Jesus. Como cristãos, precisamos retornar à palavra como prioridade. E em nossa igreja e vida também pessoal. Porque se a palavra não for a prioridade, é porque você ainda não conheceu a Deus. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Também vemos em João, capítulo 8, versículo 32. Onde ele vai falar: conhecereis a palavra. Conhecereis a verdade. E a verdade vai mudar a sua vida. Alguns cristãos não querem aprender a Bíblia porque já acham que sabem o que precisam. Outros que sabem não têm compromisso de testemunho de vida para cumprir o que a Bíblia diz. Também faltam pessoas para ensinar a palavra do Senhor. Em qual delas você se enquadra? Quando temos um coração disposto para Deus, somos capazes de contagiar as pessoas com a mesma alegria e a disposição de aprender, cumprir e ensinar a palavra de Deus. Busque, cumpra e ensine a palavra de Deus para as pessoas. As pessoas ali fora estão com o coração sedento por Cristo. Deus está te chamando para você levar a mensagem dele para essas pessoas. Que a partir de hoje,
nós possamos compreender como Esdras, quando eu estou com o meu coração cheio de alegria, de paz, de amor, isso transborda na vida dos outros. Permita que o Espírito Santo venha ser transbordado através de você. Que as pessoas venham parar para te ouvir, venham ter prazer em te ouvir, venham verdadeiramente ouvir as palavras boas que saem de você, palavras que geram vida, palavra de Deus, porque quando somos cheios de Deus, é isso que sai de nós, vida de Deus. Que o Espírito Santo venha fazer com que nós compreendamos a palavra de hoje e venhamos ser cheios dele. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor falou conosco nessa manhã. Que Deus venha fazer que nós cumprimos elas todos os dias em nome de Jesus. Amém?